logo que eu voltei para o Brasil em 2012, eu não tinha feito nenhuma pós-graduação aqui. Eu acabei estudando fora, né? E não tinha nenhum título de pós-graduação aqui. Então eu resolvi buscar lá em Florianópolis algo que me interessasse para ter uma certificação de pós-graduação aqui. E fiz uma especialização em desenvolvimento infantil. Envolviam vários profissionais, foram 18 meses de especialização, era um final de semana por mês, algo fácil, leve de fazer. E tinha de tudo, tinha fisioterapeuta falando de desenvolvimento infantil, tinha fonoaudiólogo, psicopedagogo, psicólogo, nutricionista, pediatra, ou seja, era um módulo cada profissional, trazendo o seu olhar desde a sua profissão para falar do desenvolvimento infantil. E é curioso, porque na parte sensorial você tem a terapeuta ocupacional falando do desenvolvimento sensorial, a fonoaudióloga falando da audição, você tem todos os profissionais falando, a psicóloga falando do desenvolvimento social, emocional e cognitivo da criança. Quem que falava de visão? Ninguém. 18 profissionais e ninguém falava de visão. A visão é o principal canal sensorial do ser humano. Aproximadamente 80%. Entre 70% e 80% do que entra no cérebro entra através dos olhos. Então, a gente acaba resumindo a capacidade visual ou o processamento da informação visual à acuidade visual. Então, quando você tem uma criança que tem um problema de desenvolvimento, por exemplo, uma criança com autismo, que pode trazer uma série de alterações no desenvolvimento global, ou seja, dificuldade com o toque, dificuldade de interação social, dificuldade com a fala, dificuldade alimentar, com várias restrições, ela precisa de uma abordagem muito mais ampla, ela precisa de vários profissionais que atuem para ajudar ela dentro das dificuldades de organização desse cérebro que não teve uma organização normotípica, certo? E aí você leva na fono para trabalhar a linguagem, para trabalhar a audição, leva na nutricionista para trabalhar as questões alimentares, para determinar se tem algum tipo de alergia ou algum tipo de intolerância, vai na psicóloga para trabalhar as questões condutuais, vai na TO para trabalhar as questões sensoriais. E quem que trabalha com as questões visuais dessa criança? Essa criança não consegue olhar no olho de uma pessoa. Aí você vai no oftalmo, o oftalmo faz uma refração, dilata a pupila e diz, essa criança tem mais 0,25 com menos 0,50, não precisa de óculos. E é fato, não precisa de óculos, porque não tem um erro refrativo relevante para usar um óculos. Não faz sentido eu prescrever mais 0,25 com menos 0,50, 180 para uma criança de 4, 5 anos de idade, porque ela tem autismo. Sim, mas não é esse tipo de análise, né? Mas não é essa análise que a gente tem que fazer, tu entende? Exato, sim. Não é essa análise. Então vai no oftalmo, ele não tem problema visual. É mentira. A criança tem sérios problemas visuais, mas sérios problemas de processamento visual. Sim. De entender, de poder saber, fazer uma separação, por exemplo. A informação periférica muitas vezes acaba sendo muito relevante, eles não conseguem filtrar a informação periférica e acabam se concentrando em muitas coisas ao mesmo tempo. Então, acabam perdendo a atenção, o foco, porque trocam a posição do olhar de forma muito constante. Dificuldade no controle oculomotor, por exemplo, uma série de coisas que a gente pode avaliar e ajudar essa criança a desenvolver essas habilidades e o que, como consequência disso, vai ajudar ela a se organizar melhor e ter um comportamento melhor. Sim. Entende? Eu não sei onde eu vi, não lembro quem falou, mas eu lembro que era mais ou menos isso, né? Queria dizer, o contexto em si, de que há muitas crianças tomando Ritalina e seus derivados, diagnosticado com o tal do TDAH, e que, na verdade, é um tipo de disfunção que está relacionado aos olhos, né? São várias... A gente precisa entender uma coisa. Como é que a gente entende os problemas de desenvolvimento? Isso tem várias formas de você olhar, entende? E a sociedade, de modo geral, quando encontra algum tipo de dificuldade ou algo que sai do padrão, tem a tendência, principalmente a nossa, mas não só a sociedade brasileira, de medicalizar o problema, entende? Ou seja, a gente vai buscar um médico porque é o médico que vai me dar uma solução para aquilo. E o médico, muitas vezes, tem uma solução voltada para a ciência que ele estuda. A ciência da medicina trata patologia, trata doença. E tratam muitas vezes como doença problemas de desenvolvimento. Sim. Problemas de desenvolvimento são problemas de aprendizagem, não são doenças. Se eu tenho um problema de aprendizado, eu preciso treinar para aprender. Entende? Ou seja, uma criança com um diagnóstico de déficit de atenção ou de autismo, ela poderia ter uma alteração genética, pode ter uma alteração metabólica, mas é uma criança que não está... O diagnóstico, por definição, é baseado no comportamento dela. Certo? Como que ela manifesta determinadas condutas. Se eu entendo que tem alguma área do desenvolvimento que está proporcionando para que aquela conduta aconteça, antes de eu medicalizar, eu preciso tentar solucionar o problema daquela área do desenvolvimento. E muitas vezes,
Pode ser uma área visual. Tem muitas crianças diagnosticadas com dislexia, e a dislexia existe. Ela é um problema fisiológico que acontece especificamente numa estrutura do cérebro que liga o lobo occipital, que é a área da visão, com o lobo temporal, que é a área da linguagem, né? A área onde a gente tem a parte da linguagem. E esse é um problema que existe. Só que o diagnóstico que a gente tem de dislexia, muitas vezes ele é pautado em cima da entrevista com o professor, do neurologista que fala com a mãe, com os professores, e é um questionário, entende? Para eu poder ter um diagnóstico real de dislexia, eu precisaria fazer uma análise de processamento auditivo, com uma fonoaudióloga especialista no processamento auditivo, para saber se existe ou não algum problema ou no desenvolvimento da linguagem, como a pessoa aprendeu a linguagem. Uma avaliação optométrica completa para ver se tem uma alteração no desenvolvimento das funções visuais. Uma avaliação psicológica e cognitiva para ver se não tem, porque o disléxico real ele não pode ter um déficit cognitivo, portanto não pode ter um problema na capacidade de aprender. Ele simplesmente tem uma área específica do cérebro que não funciona. Só que esse tipo de análise são feitas em pouquíssimos lugares no Brasil, entende? Eu conheço uma professora da Unicamp, cara, aqui no estado de vocês, inclusive, que ela tem um laboratório de dislexia especificamente na Unicamp. E é muito legal porque ela faz uma análise muito mais ampla. E ela fez uma pesquisa que demonstrou que dos diagnósticos que nós temos de dislexia no Brasil, só 5% são verdadeiros. Nossa. Isso é uma pesquisa científica feita na Unicamp, não sou eu que estou dizendo. De todos os diagnósticos de dislexia, 5% são diagnosticados dentro do grupo que ela fez. Obviamente, ela fez uma análise em cima do que ela recebia lá. 5% eram dislexias reais. Ou seja, nós temos cada 100 crianças diagnosticadas com dislexia, 95 não são disléxicos. E saem na sociedade dizendo que são disléxicos. Entende? Mas não são. Na verdade, tem alguma outra alteração do desenvolvimento. Muitas delas são disfunções visuais, que aí você trabalha, você melhora a habilidade visual e a dislexia desaparece. Mas é porque não era disléxica. Isso é o que a gente faz lá no TEA.